Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite a todos. Deixa eu posicionar aqui o microfone. O áudio tá legal? Estão me ouvindo bem? Como está o áudio? Boa noite, Marvin, Mona Lisa, Alessandro. Pessoal, estão me ouvindo bem? Alessandro Pinage, um abraço. O áudio tá legal, gente? Tá bom? Bacana. Obrigado. O livro tá aqui, ó. Meu companheiro não sai do meu lado, tá aqui, ó. Né? Pelo que eu fiquei sabendo, já está quase esgotando essa 9ª edição, tá? São mais de 500 questões de concurso. Tem informativo de 2017, tem questão de prova de 2017, então está muito atualizado, tá? Carlinhos, meu amigo, um abraço. Carlinhos está aí, Carlos Vinha. Amigos, vamos começar então o tema de hoje, que é a continuação do penúltimo Periscope, né? Eu ouvi dizer que vai ter uma promoção da Juspod, eu não sei quando nem de que forma, mas que vai ter, vai, tá? Amigos, vamos lá. Vamos começar agora o estudo do tema prescrição, que é um tema complexo, mas não é difícil, eu mostrei para vocês que difícil ele não é. No primeiro encontro de prescrição, nós vimos as espécies de prescrição, fizemos aquela questão genérica da introdução, conversamos sobre a influência do tempo nas relações entre as pessoas e disse a vocês que a prescrição nada mais é do que a influência do tempo. Professor Marcelo Moura, um abraço, que bom que você está aí. Professor Marcelo Moura na área, hein, gente? Agora ficou sério o negócio. Então eu disse que a prescrição era a influência do tempo na relação entre o Estado e o indivíduo. Naquele conflito de interesses, tá bem? Entre Estado e indivíduo, o tempo exerce uma relação. Marcelo Moura, ele está em Portugal, eu estive aí mês passado, muito bom, né? Minha segunda terra do coração, adoro isso aí, morei aí, por mim eu voltava para morar de vez aí. Muito bem. E aí, o Estado não pode ficar com uma espada de Damocles no pescoço do agente, dizendo eu vou te punir a qualquer momento. Não pode. O Estado tem um prazo para exercer a punição. E conversando com vocês sobre isso, como se computaria esse prazo? Porque se nós disséssemos que era um prazo processual, eu iria excluir o primeiro dia e incluir o último. Entretanto, se concluíssemos que o prazo era material, eu incluiria o primeiro dia e excluiria o último. Conversamos sobre isso, aprofundamos o tema e identificamos a natureza penal do Instituto da Prescrição, na medida em que ele trata da extinção da punibilidade. Sendo o prazo penal, eu incluo o primeiro dia e excluo o último dia, sendo prazo material. Depois passamos para as espécies de prescrição. Vimos que as espécies de prescrição variam de acordo com as espécies de pretensão. Existem duas pretensões. A pretensão punitiva será fulminada pela prescrição da pretensão punitiva PPP. Já a pretensão executória estatal seria fulminada pela prescrição da pretensão executória PPE. Fizemos um quadro de contraste, lado esquerdo PPP, lado direito PPE, e fomos completando. Vocês já têm esse quadro no caderno de vocês. Muito bem. Agora, amigos, vamos lá, vamos trabalhar com PPP? Agora vamos trabalhar separado a PPP e depois a PPE. Vamos lá. Em primeiro lugar, a PPP. Qual é o momento em que ocorre? Amigos, PPP e PPE, qual é a distinção em termos de momento? Amigos, um abraço, Marcelão, bom te ver. Obrigado pela presença. Qual é a diferença em termos de tempo? A PPP existe até o trânsito em julgado. A pretensão punitiva só vai até o trânsito em julgado, não é? Logo, a prescrição só pode ocorrer até o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, eu já falo em PPE. Eu acho que ficou clara essa distinção no primeiro encontro de prescrição. Até o trânsito em julgado, eu falo em PPP. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, eu já posso falar em PPE. Então, o momento em que ocorre PPP, antes do trânsito em julgado, PPE, após o trânsito em julgado. Quero dizer a vocês que a PPP, ela vem regulamentada no artigo 109 do Código Penal. E eu peço a você que vá ao artigo 109, veja a redação do caput dele. E a pergunta aqui é muito simples.
Como é que eu sei, Gabriel, que o artigo 109 está tratando de PPP? Porque ele fala assim: a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Se ele dispõe a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, ou seja, ocorre antes do trânsito em julgado, é PPP. A PPE já está no artigo 110. E aí eu pergunto novamente, como é que eu sei que o artigo 110 trata da PPE? Porque o 110 caput fala: a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória. Tá bem? Muito bem. PPP e PPE são os termos que nós utilizamos para quem assistiu à primeira aula de prescrição. Vamos lá. Muito bem. E aí pergunto a vocês, qual o critério para estabelecer o cômputo da prescrição? Qual é o critério? Vamos tratar de PPP em primeiro lugar. O artigo 109, que trata dela, fala que a prescrição regula-se pela pena cominada. Pena máxima cominada, tá bem? Então a pergunta é, como é que eu faço para saber em quanto tempo prescrevem os crimes? Depende. Cada crime tem uma pena mínima e uma pena máxima, né? Cada tipo penal contém uma pena mínima e uma pena máxima. A prescrição, a PPP, prescrição da pretensão punitiva, regula-se pela pena máxima cominada. Resultado vai depender de cada crime, ou seja, cada crime prescreve em um momento devido. E aí temos que fazer um exercício. Não dá para engessar. Depende da pena máxima cominada ao delito. Vai depender muito. Eu pergunto a vocês, como é que eu faço para saber? Você vai ter que olhar na sua prova ou na questão prática. Você vai ter que olhar qual é o crime praticado. Vai ter que ir ao Código Penal, ver a pena máxima cominada àquele crime praticado, pegar a pena máxima e encaixá-la no 109. Então vai depender do crime praticado. Eu queria fazer com vocês esse exercício agora, tá? Eu vou repetir o que eu já falei. As aulas de quinta-feira é um estudo extenso, aprofundado, tá? É para a gente raciocinar, é para a gente pensar e aprender. Não é um vídeo de dicas. Não se preocupem se tem um jacarezinho na minha camisa desenhado da Lacoste, se a Torre Eiffel está atrás, se eu estou num local bonito no exterior. Vamos nos preocupar em estudar. É isso que nos interessa, tá? Então estou aqui para estudar sem nenhuma firula, sem nenhum fator extra. Então, que fique aqui quem queira estudar. Quem não queira, não é o vídeo para você. Talvez o seu vídeo seja um vídeo de dicas, um vídeo mais curtinho, sem demérito, mas é outro foco, tá? Então eu vou fazer perguntas aqui para verificarmos juntos em quanto tempo prescreve cada crime, tá bem? Vou repetir, o 109 tem uma tabela de prazos. Você vai ter que ir no tipo penal que eu disser, ver a pena máxima cominada, pegá-la, levá-la e encaixá-la no 109 para aí sim achar o prazo de prescrição, tá? Vamos lá. Gabriel, eu não quero ter esse trabalho, então você não pode assistir esse vídeo. Tem que ver outro vídeo. Já falei. Vamos lá. Artigo 155. Em quanto tempo prescreve furto? Furto simples. Aí você vai abre o Código Penal. 155. Pena máxima, vamos lá. Eu tô indo com vocês, tá? Eu sei de cabeça, mas eu vou para fazer esse exercício com vocês. 155, 1 a 4, pena máxima. Aqui não importa a mínima, vamos à máxima. E outra coisa, hein? O 109 tem pegadinha, não tenta adivinhar o prazo de cabeça, que você vai cair na pegadinha. 155 tem pena máxima de 4 anos. Eu pego os 4 anos, levo para o 109. E aí vejo lá. De acordo com o artigo 109, em quanto tempo prescreve o crime de furto com pena máxima de 4 anos? Vamos lá. Prescreve em 109, inciso 4. Prescreve em 8 anos. Tá legal? Agora vejam vocês. E o furto qualificado? Isso, bacana. Todo mundo acertou. E 155, parágrafo 4º, furto qualificado. Vamos a ele. O furto qualificado, ele tem pena
de 2 a 8 anos. Veja lá, 155, é importante que você vá até o tipo penal. 155, parágrafo 4º. A pena máxima é de 8 anos. Encaixe no artigo 109, prescreve em quanto tempo? Bom, 8 anos prescreve em, olha lá, 109, inciso 3, prescreve em 8. Legal. E uma lesão corporal leve, dolosa, do 129 caput. Vamos lá? 129 caput, qual é a pena? Em quanto tempo prescreve? Qual é o tempo de PPP de uma lesão corporal leve, dolosa, simples? Vamos lá. Artigo 129, cabeça. A pena máxima é de 1 ano. Aí você pega essa pena de 1 ano, leva para o 109 e encaixa ela lá. O 109, inciso 6, prescreve em 3 anos. Legal. Em quanto tempo prescreve um roubo? 157. Roubo tem pena de 4 a 10. 4 a 10 anos. Tá? Muito bem. 4 a 10. 4 a 10. 4 a 10. 10 anos leva para o 109. 10 anos prescreve em 109, inciso 2, prescreve em 16. Eu estou com um código aberto aqui no computador, eu estou fazendo um exercício com vocês para ir aqui e ali para a gente fazer juntos, tá bem? Não acabou não, pera aí. E o crime de dano? Dano simples, qual é a pena do... Vamos lá, artigo 163, qual é a pena do crime de dano simples? Vamos lá. 163, a pena máxima é de 6 meses. 6 meses prescreve em quanto tempo? Vamos lá. Volta lá para o 109 e acha o prazo prescricional. 6 meses prescreve em, isso, 3 anos, viu? Tudo, é só você fazer o exercício que todo mundo começa a acertar. Ninguém está errando, parabéns. E se for um dano, por exemplo, um dano qualificado, lá do 163, parágrafo único, não é? Eu vou chegar lá já já, calma. 163, parágrafo único, vem comigo. Não vai lá na frente não, senão você vai se perder na frente sozinho, vem do meu lado. A gente vai junto. 163, parágrafo único, traz a pena máxima de 3 anos. Aí você vai, quanto tempo prescreve um crime de dano qualificado? Opa, alguém falou 8, alguém falou, vamos lá. Não confie na sua memória, porque o 109 tem pegadinha. Se a pena máxima é de 3 anos, né? 3 anos, vamos lá para o 109 de novo. 3 anos prescreve em... Vamos lá, deixa eu ver, deixa eu olhar. 3 prescreve em 8 anos, 109, inciso 4. Muito bem. Tem como errar? Não, só vai errar se você quiser. Agora, dou um conselho. Não confie na memória aqui, porque o 109 é cheio de pegadinha, tá? Muito bem. Entenderam isso? Tá. Agora vejam. Se o crime for qualificado, eu pego a pena máxima da qualificadora, como eu fiz com vocês com furto qualificado, como eu fiz com o dano qualificado. Então eu pego sempre a pena para PPP, pena máxima combinada, levo e encaixo no 109 e acho prazo prescricional. Se o crime for qualificado, eu pego lá a pena máxima da qualificadora, tá? Agora vamos lá. Eu quero saber de vocês o seguinte. No critério trifásico de dosimetria da pena, eu tenho circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição. Eu quero saber de vocês se esses 3 vetores vão ser computados na pena máxima combinada para fins de PPP. Então, por exemplo, o agente praticou um crime de furto com culpabilidade acentuada ou com circunstância reprovável. Circunstância, culpabilidade, motivos, consequências, etc., não é? Computam-se na pena base. Vejam, mas de quanto se computa? A lei não fala. A lei não fala computa-se de tanto, aumenta de tanto. Então vamos lá. As circunstâncias judiciais não se computam na pena máxima combinada para fins de prescrição. Parem de chutar, tentar acertar e preste atenção na minha fala para você aprender. Vamos lá. Então as circunstâncias judiciais não se computam na pena máxima combinada
para fins de calcular PPP. Segundo, atenuantes e agravantes são computadas na pena máxima combinada, sim ou não? E aí, sim ou não? Amigos, as atenuantes e as agravantes têm um quantum de agravamento ou atenuação? Tem? Diz assim, agrava-se de 1/6, atenua-se de metade? Não, vai depender do livre arbítrio do juiz. Portanto, claro que autorizado pelo princípio da proporcionalidade, da culpabilidade, etc. Então, como não há um critério, um quantum de agravamento ou atenuação para as agravantes e atenuantes, elas não serão computadas, tá? Conclusão parcial. Para fins de cômputo de prescrição, eu não computo na pena máxima as circunstâncias judiciais e as circunstâncias agravantes e atenuantes. Ponto. Agora, o que restou? A terceira fase. As causas de aumento e causas de diminuição. Senhores, para fins de prescrição, eu computo as causas de aumento e de diminuição, sim ou não? Aqui a coisa ganha uma nova roupagem. Por quê? Porque as causas de aumento e de diminuição, elas têm um quantum de aumento ou um quantum de diminuição. E aqui temos que separar as duas questões. Por quê? Eu vou falar agora como sinônimos causas de aumento majorantes, causas de diminuição minorantes. Existem majorantes fixas e variáveis, como existem minorantes fixas e variáveis. Gabriel, me dá um exemplo de majorante fixa do artigo 155, parágrafo 1º. O repouso noturno no furto. A pena aumenta de 1/3. Não é de tanto a tanto, é fixo, 1/3. Tá? Gabriel, me dê uma diminuição fixa do também, uma minorante fixa do peculato culposo. Artigo 312, parágrafo 3º, que diz que se o agente público restituir a coisa, após o trânsito em julgado, a pena reduz-se de metade. Então, eu tenho uma majorante fixa, 155, parágrafo 1º, e uma minorante fixa, 312, parágrafo 3º. Aí eu te pergunto, elas são computadas? São, tá? São, não há mistério. Então, simples, não é fixa? Eu pego a majorante fixa, computo na pena máxima e vou para o 109. Vamos fazer isso? Vamos lá, vamos pegar o furto. Nós vimos aqui que o furto tem, presta atenção, se você não prestar atenção, você não vai entender. O furto tem pena máxima de 4 anos. Vamos lá. 4 anos prescreve em 109. Sempre vai depender do caso concreto. Se foi com repouso noturno, se não foi durante o repouso noturno, tá? 4 anos, 12, 8, vá lá, atenta para a leitura. Vocês estão errando, hein? 4 anos prescreve em 8. E se um furto praticado durante o repouso noturno, o que eu faço? Eu pego o aumento de 1/3 e incido com ele na pena máxima combinada. Então eu vou somar 4 anos de mais 1/3. Como é que eu faço essa conta? Transforma em meses. 4 anos são 48 meses. Né? Quanto é que dá 1/3 de 48? 48 dividido por 3 dá 16. Não é? 16. Então são 4 anos mais 16 meses. Quanto fica? 4 anos mais 16 meses são 5 anos e 4 meses. Não é? 5 anos e 4 meses. Agora sim, a pena de 5 anos e 4 meses prescreve em 12. Viu? Um furto simples prescreve em 8. Um furto majorado prescreve em 12. Viu como muda? Simples assim. Muda? Muda. Tá legal? Agora quer ver uma coisa? Vamos lá.
se for uma diminuição fixa. Lembra do peculato culposo? Vamos lá, 312, parágrafo 2º, traz o peculato culposo. Pega o Código Penal, vá ao 312, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Muito bem, a pena é 3 meses a 1 ano. Pergunto a vocês, 1 ano prescreve em... Vá ao 109. 1 ano prescreve em... Respondem vocês. Não. 1 ano prescreve em quanto tempo? Não. Eu vou repetir. Presta atenção à redação do 109. 1 ano prescreve em quanto tempo? Todo mundo responde. Vai lá, de novo, todo mundo, vai. De novo, vai. 1 ano prescreve em quanto tempo? Olha lá o 109. Falei para não confiar. Você vai continuar errando se você quiser. Vamos lá. Viu? Não tem como errar. Prescreve em 4. Legal, todo mundo acertou. Agora, se o agente restituir a coisa após trânsito em julgado, a pena reduz de metade. Reduzindo de metade, fica em 6 meses. Vá para o 109, 6 meses prescreve em... Não tenha pressa, é importante estudar. 6 meses prescreve em 3, viu? Então, o peculato culposo prescreve em 4. Se incidir a diminuição de pena, prescreve em 3. Viu como muda? Até agora, tudo bem? É difícil, é impossível prescrição? É complexo? É, mas é um bicho de 7 cabeças? Sim ou não? Vamos lá. Agora vejam vocês. Legal. Estamos tratando de quê? Do critério para a PPP. Pena máxima combinada. Eu não vou repetir para relembrar, tem um ponto de partida. Eu não computo circunstâncias judiciais, eu não computo agravantes e atenuantes, mas eu computo majorantes e minorantes. Só que existem 2 espécies. Elas podem ser fixas ou variáveis. Se forem fixas, eu computo a fixa, majoro no fixo, minoro no fixo, vou para o 109. Acabamos de fazer isso, foi? E se forem variáveis? Agora o bicho pega, como diz o ditado. Agora é um pouco mais difícil, mas não impossível. Se for uma majorante variável, roubo. 157, o emprego de arma, atenção, não chuta, espera a minha resposta para você não viciar na resposta errada, tá? O roubo tem uma causa de aumento de pena variável. Lá, 157, parágrafo 2º, emprego de arma, concurso de pessoas, não é? Muito bem. Majorante variável. Calma, não responda agora para não perdermos o fio da meada. Por favor, não vai desconcentrar que está prestando atenção. Majorante variável, minorante variável. Majorante variável, roubo, a pena aumenta de 1/3 até metade. Minorante variável, tentativa, a pena reduz-se de 1 a 2/3. Como é que eu faço essa conta? E aí? Tudo isso eu falo em muitas horas no meu curso de parte geral online no curso Fórum, que essa semana está com um desconto de 20%. Né? Eu falo horas de prescrição, com quadro, com desenho, tá? Se eu fosse você, eu não perderia isso, porque lá você vai aprender. Então, aumento variável, diminuição variável. Qual é a regra de ouro? Eu sempre vou achar, anota isso, regra de ouro. Eu sempre vou achar a maior pena possível. Eu vou repetir, para quem está anotando e prestando atenção. Vamos lá. Se for um aumento variável ou diminuição variável, a regra de ouro é: eu vou sempre achar a pena máxima combinada. Não é? Sempre achar a maior pena máxima combinada, não, desculpa. A maior pena possível. Então, se eu tenho um aumento de 1/3 a metade, se eu vou achar sempre a maior pena possível, a regra de ouro é essa,
Eu vou aumentar do mínimo ou do máximo? Respondam vocês, por favor. Vamos lá. Calma, vou de novo. A regra de ouro é sempre achar a maior pena possível. Então, se eu tenho um aumento mínimo e um aumento máximo, eu vou fazer incidir no mínimo ou no máximo? Isso, parabéns a todos. É o aumento do máximo. Porque é óbvio, se eu vou achar sempre a maior pena possível, aumento no máximo. Então, querem ver? Em quanto tempo prescreve o roubo? Pena 4 a 10. Vamos lá, vá para o 109, você vai errar. O 109 diz, pena máxima de 10 anos prescreve em... Pena máxima de 10 anos, vá para o 109. Prescreve em, vamos lá. Você já não pode errar mais. Já tem que acertar, a partir de agora tem que acertar, tá? Tá sentindo mais segurança na matéria? Sim ou não? Professor Aurélio Burro. Boa noite, que bom, você não perde uma, hein? Presença ilustre. Vamos lá. Amigos, estão sentindo mais segurança, então você não pode errar. 10 anos prescreve em... Deixa eu ver aqui. Você... Olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu estou com o Código Penal aberto aqui. Eu ensino Direito Penal há quase 15 anos. E até hoje eu vou ao 109 olhar. Para não cair na pegadinha. Se eu fosse você, eu iria também. Tá? Vamos lá. 10 anos prescreve em... Deixa eu ver aqui... Prescreve em... 12. Não é isso? 12? 12 anos. Legal. Não. Não, gente. Presta atenção à pergunta. Presta atenção. O roubo tem pena de 4 a 10. 4 a 10. 10 anos prescreve em... 16. Estão certos se estou errado. Desculpem, confundi. Viu como 16? Tá. Agora, em um roubo com emprego de arma, eu aumento de 1/3 a metade, eu faço incidir do máximo metade. A pena máxima de 10 mais metade, pergunta difícil, hein? Quanto é que dá 10 mais metade? 15. Já passa para 15 anos. 15 anos prescreve em... Prescreve em... 20. Viu como muda? Tá bem? Então vamos lá. Entenderam isso? O que falta? Falta a diminuição variável. Aqui, amigos, é a regra de ouro, tá? Regra de ouro. Se eu tenho uma diminuição, um aumento variável e a diminuição variável, a regra de ouro é achar a maior pena possível. Tá, Elisângela? Um abraço. Vamos lá. Pena possível maior. Então, se eu tenho uma diminuição do mínimo e máxima, eu vou diminuir a pena do mínimo ou vou diminuir do máximo? Vamos lá. Tentativa. A tentativa reduz de 1/3 a 2/3. Vamos trabalhar com um crime que tem pena máxima, para ficar fácil a conta, múltiplo de 3. De 3. 148, crime de sequestro ou cárcere privado. 148 tem pena, senhores, de... 148 tem pena de... Deixa eu ver se eu estou errado. 1 a 3 anos. Tá? 1 a 3 anos. Atenção. Em quanto tempo prescreve o crime de sequestro ou cárcere privado? 148. 1 a 3 anos. 3 anos prescreve em... Vamos lá, respondam aí. 3 anos prescreve em... Isso, 8. Bacana. 8. Não é? 8. Vamos lá. Muito bem. Agora, uma tentativa de sequestro. Se eu tenho uma diminuição variável, como é que eu acho a maior pena possível? Diminuindo do máximo ou diminuindo do mínimo? Eu vou diminuir do mínimo. Então, se eu tenho a regra de ouro, na diminuição, na minorante variável, eu vou reduzir do mínimo. Então, eu pego a pena máxima, reduzo do mínimo legal, que na tentativa é 1/3. Ora, 3 anos menos 1/3 cai para
2. Tá bem? 2 anos prescreve em quanto tempo prescreve um cárcere privado tentado? A pena cai para 2, prescreve em 4 anos. Viu como muda o prazo prescricional? Estão vendo como muda? Pois então, aprenderam como se computa PPP? Sim ou não? Vamos lá, respondam. E aí, vamos lá, respondam. Aprenderam a contar PPP? Então, para encerrar o encontro de hoje, para continuarmos quinta que vem. Como se computa PPP? De acordo com a pena máxima combinada. Ponto. As circunstâncias judiciais não se computam. As agravantes e atenuantes não se computam na pena máxima. As majorantes e minorantes computam-se. Se forem fixas, eu computo a fixa para majorar e para minorar e levo para o 109. Todavia, se forem variáveis, qual é a regra de ouro? É achar a maior pena possível. Então, se forem variáveis, eu majoro do máximo e minoro do mínimo. Tá? Então, resposta, conclusão, as causas de aumento e diminuição são computadas, sim, na pena máxima combinada. Certo? Com uma exceção. Com uma exceção. Essa exceção eu vou trabalhar na semana que vem, porque o nosso tempo já está esgotado. Tá bem? Mas eu quero que vocês façam uma coisa. Professora Tayane, presença ilustre, que bom que você veio, bacana. Muito bem, obrigado pela presença. Na semana que vem, tá? Não dou bronca, eu só sou direto e objetivo para a gente poder estudar, senão fica de nhenhenhen, fica de blá blá blá. Ah, olha a dica, olha lá, o dólar, aí vira carnaval. Vamos focar no estudo, aqui é foco no estudo, tá? A preocupação é o estudo e ponto final. Na semana que vem, eu vou te dar exceção, tem súmula do Supremo, dá dica, hein? Tem súmula do Supremo, tá? Mas enquanto semana que vem não chega, eu quero que você pesquise lá na doutrina e jurisprudência qual é a causa de aumento, que é a exceção que não se computa na pena máxima. Tá bem? Poxa, Gabriel, só semana que vem? É, porque eu vou repetir, não é uma aula de dicas, é para estudar. Então vou precisar aqui de alguns minutos para falar, é isso e ponto final, tá? Para você entender, tá bem? Comprou o livro? Bacana. Olha ele aqui de novo. Eu estou orgulhoso dele, que essa edição está muito legal. Tá? Muito legal. Tá? Estou no Supremo Concurso, no Curso Fórum, estou no Renato Saraiva. Eu estou em tudo, não sei como, mas estou em tudo, tá? Agora, para a gente encerrar, não. XL Martins, foi a segunda aula de prescrição. Agora, para a gente encerrar, digam para mim de onde vocês estão assistindo a minha aula. E cheguei agora, pega na reprise, fica salvo lá. Estão aonde? Vamos lá. Rio, BH, Mato Grosso do Sul, São Paulo, BH, Lages, Santa Catarina, João Pessoa, Fortaleza, Goiás, Governador Valadares, Maringá. Eu vou estar em Fortaleza em agosto, hein? Fortaleza. Tayane está na delegacia. Tayane foi minha aluna, hoje é delegada de polícia no Rio de Janeiro, professora de Direito Constitucional, professora destacada, fico muito orgulhoso e feliz. Salvador, São Luís, BH, Goiânia, Rio Grande do Norte, Carlos, Chagas, Minas, Jataí, Goiás, vamos lá, Acre, Ipatinga. Eu tive em Ipatinga palestrando na Facisa, pode ser? Abreu e Lima, Pernambuco? Muito bem, senhores. Fadipa, isso aí, Fadipa, Marvin, obrigado. Fadipa. Vamos lá. Que bom, obrigado, Tânia, obrigado. Obrigado pelo elogio. Vamos lá. Senhores, vamos encerrar o encontro de hoje. Na semana que vem, vamos tratar a prescrição 3. Compareçam ao encontro para aprenderem mais, tá bem? Lembrando que todos esses temas eu trato, quer aprender mais aprofundado, com quadro, com explicação, horas, tá?
meu curso de parte geral online no curso Fórum, gravado escrevendo para você online, exclusivamente online. Essa semana até o dia 15, parece-me, está com desconto de 20%. Se eu fosse você, eu não perderia. Isso, fui com o Thiago Gandra na Fadipa, isso mesmo, meu amigo. Tá bem? Pessoal, um abraço, até quinta-feira que vem. E enquanto isso, a gente se vê lá no Instagram, no Facebook e tudo mais. Tá bem? Um abraço, até o próximo encontro e tchau.